Olá, boa tarde, tudo bom? Bem-vindo ao canal Amor do Pai e eu tenho uma mensagem para dizer nessa tarde. Se encontra no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 12, diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então ele disse à figueira: Nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vocês vão ver que no versículo 20 do mesmo capítulo, diz assim: Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Amém? Eu estava meditando nessa palavra por dentro desses dias e eu pude notar algo maravilhoso que Deus quis fazer para que nós viemos prestar atenção e aprender com todos os atos de Jesus, com todas as palavras de Jesus, com tudo aquilo que Jesus fez e deixou de fazer. Muitos interpretam essa palavra dizendo que aqueles que não derem fruto serão arrancados e cortados e lançados ao fogo. Mas especialmente nesta palavra que nós acabamos de ler, eu pude perceber algo diferente, algo totalmente espiritual, que Deus quis que nós observássemos. E duas coisas me chamou a atenção. Que primeiro, o que chamou a atenção de Jesus acerca daquela figueira não foi o tamanho dela, não foi a espessura dela, mas sim aquilo que estava por fora, a folhagem daquela árvore. A palavra de Deus diz que, vendo Jesus de longe, viu que nela havia folhas e foi conferir para saber se havia frutos dentro dela. E quando Jesus vai para ver se tem frutos dentro daquela figueira, Jesus tem uma surpresa, porque por fora aquela árvore aparentava estar pronta para o serviço, aparentava estar pronta para o seu consumo, quando na verdade ela só tinha folhagens por fora. Ela só chamava a atenção por aquilo que as pessoas viam por fora, e não por aquilo que de fato aquela árvore tinha de dentro, que era aquilo que ela tinha de mais precioso, que era os seus frutos. Jesus, vendo que aquela árvore aparentemente estava pronta ao serviço, ele vai conferir para saber de fato se ela estava pronta. E ao estender a mão para sacar dela algum fruto, Jesus notou que não havia nada dentro dela, senão folhas. E rapidamente Jesus ordenou que aquela figueira se secasse e murchasse, que nunca mais ninguém comeria fruto dela. E eu venho te dizer algo nesta tarde, que o Senhor disse ao meu coração dentro desses dias, que muitas pessoas estão tão preocupadas com o seu exterior, estão tão preocupadas na santidade que o homem inventou, uma santidade que não vem de Deus, uma santidade proveniente de obras, proveniente de roupas, proveniente de títulos, uma santidade que Deus não estabeleceu em lugar nenhum na palavra dele. Nós podemos observar que Jesus vivia dentro de uma cultura onde havia dois segmentos religiosos muito fortes naquela época. O primeiro eram os saduceus e o segundo eram os fariseus. A palavra de Deus diz que os fariseus, ele orava nas praças públicas em alta voz, para que as pessoas vissem a sua santidade, a fim de receber glória do homem, a fim de que as pessoas vissem o seu exterior, a ponto de acreditar que de fato eles eram homens de Deus. Quando na verdade o próprio Senhor disse que, além deles se vestir com indumentárias religiosas, apesar deles mostrar ser pessoas tementes a Deus por fora,
mas por dentro estavam como sepulcros, podres. Estavam como pessoas que não tinham nada para oferecer a Deus, não tinha nada para oferecer àqueles que precisassem de uma palavra, porque se nós não tivermos algo para oferecer, nós jamais poderemos dar, porque a palavra de Deus diz que Pedro, estando de frente de um paralítico, aquele paralítico estende a mão para Pedro e pede dinheiro para Pedro. E Pedro fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou aqui agora. Levanta-te e anda. Ou seja, aquilo que Pedro tinha não era dinheiro, não era prata, não era ouro, mas sim os frutos do Espírito. Ele tinha os frutos daquela árvore. Aquela árvore que era Pedro, havia frutos dentro dela. Não havia folhagens bonitas por fora, mas havia os frutos que Deus havia estabelecido dentro dele, através do ensino da palavra, através da caminhada com Cristo. Pedro foi capaz de gerar fruto. Pedro foi capaz de gerar fruto e ele pôde tirar dos seus frutos e dar para aquela pessoa que estava ali há muitos anos paralítica. E como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Como que eu vou oferecer aquilo que eu não tenho? Muitas pessoas estão se enganando, achando que a aparência exterior demonstra algum tipo de santidade. Que talvez gritos em cima dos púlpitos, talvez alvoroços religiosos significam alguma coisa. E Deus vai provar. Deus, quando colocar a mão dentro da árvore, vai querer saber se de fato nela há algum fruto. Eu vejo na palavra de Deus um pouco mais à frente, eu quero compartilhar com vocês algo tremendo que Jesus falou também acerca disso. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 16, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e se faz maior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odre velho. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aqui a Bíblia diz a respeito de pessoas que não levam uma conduta certa diante de Deus, que se vestem ainda com a roupa do velho homem e querem colocar um remendo novo nas suas roupas velhas. A Bíblia diz a respeito de pessoas que ainda não se tornaram nova criatura, ou seja, estão vivendo de aparência, e ainda estando elas com a roupa do velho homem, com uma roupagem antiga, que já não era para ter, mas andam. Eles querem pôr remendo novo, que é aquilo que vem de Deus. Querem receber aquilo que vem de Deus, aquilo que é novo de Deus, ainda estando nas condutas do velho homem. Ou seja, aquilo que era para vir para edificar a vida da pessoa, na verdade vem para destruir. Porque o remendo novo numa roupa velha, acontece que as fibras do tecido novo vai romper aquele tecido que está velho. Ou seja, nós queremos tanto aquilo que é novo, nós queremos tantas experiências maravilhosas com Deus, mas não queremos nos consertar por dentro. Não queremos libertação, mas queremos o poder. Queremos falar em línguas. Queremos que pessoas se levantem e sejam curadas. Mas não queremos tratar do nosso caráter. Não queremos tratar daquilo que nos afasta de Cristo, que está dentro de nós. Queremos aparentar até as folhagens, mas não queremos produzir fruto. Não queremos produzir fruto do Espírito. Queremos andar de aparência. Queremos que as pessoas olhem para nós
e digam: aí vai um homem e uma mulher de Deus. Mas não queremos ter atitude, não queremos produzir os frutos do arrependimento. Jesus fala mais adiante do vinho, que se colocar vinho novo em um odre velho, o odre, que eram sacos de pano, era como se fosse vasos, só que de pano, né? Havia ali um material específico para receber aqueles vinhos. E nós sabemos que o vinho novo, ele fermenta, ele cria pressão. E se o odre for velho, não vai aguentar as pressões que vêm da parte de Deus, que vêm do Evangelho, das lutas, das diversidades. Queremos entrar em batalha espiritual sem antes nós mesmos estar consertados diante de Deus. Tem pessoas brincando demais com o Evangelho. Tem pessoas achando que o Evangelho é brincadeira. Para de colocar vinho novo em odre velho. Para de pedir a Deus vinho novo enquanto o seu odre ainda está velho. Porque o vinho vai fermentar. E se o odre não for novo para aguentar as pressões daquela dilatação, aquele odre vai se romper. E a pessoa que não quis se tornar uma nova criatura vai se deparar agora com sofrimento, vai se deparar com decepções e vai ser como a parábola da semeadura que Jesus pregou. Por isso que tem muitos na igreja fracos espirituais, fracos na fé, trabalhando ainda para Cristo, mas infelizmente ainda com as práticas do velho homem. Aquilo que era para trazer edificação para você, aquilo que era para trazer vida, na verdade vai trazer destruição, porque você não vai conseguir suportar as pressões do Evangelho de Cristo, as pressões das tentações, as pressões do dia a dia, onde nós lutamos diariamente contra as potestades que atuam nesse século. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades que atuam nesse século. A segunda coisa que me chamou a atenção na figueira foi que a Bíblia diz que não era tempo, não era estação, não era a hora ainda de produzir os figos. E eu te pergunto, o porquê que Jesus foi procurar figo na figueira, sabendo que ainda não era época de figo? Será que Deus é um Deus cruel a ponto de exigir alguma coisa que nós não podemos oferecer? Será que Deus exigiu daquela figueira algo que ela não poderia produzir e por conta disso Deus mandou que ela secasse? Será que Deus faz isso comigo, contigo? Será que o nosso Deus dá tentação acima do que nós podemos suportar? Muitos interpretam a palavra de Deus de forma errada porque não entende aquilo que Jesus fez. Jesus de forma nenhuma vai pedir algo que você não pode oferecer a Ele. O que na verdade aconteceu ali foi que Jesus sabia que não era a época de figo, mas por conta daquela árvore estar com a sua folhagem pronta, ele foi para perto daquela árvore em vez de chegar o que estava acontecendo, porque não era normal. A natureza de Deus não tem erro. A natureza não se contradiz. A única natureza que se contradiz é a do ser humano que está corrompido ao pecado, que mata o seu próximo, que estupra, que casam e se dão a pessoas do mesmo sexo. A única espécie que infelizmente vai de contra a sua natureza é o ser humano, porque se afastou de Deus. Mas a natureza a qual Deus criou no seu âmbito vegetativo, no reino animal, não há contradições. Aquela árvore que estava ali, ela deveria ter frutos dentro dela, porque as folhagens já estavam prontas. Aquela árvore que estava ali não era uma árvore comum. Aquela árvore que estava ali, aquela figueira, não era uma figueira plantada por Deus.
Deus não fez aquela figueira, Deus não criou aquela figueira. Aquela figueira estava ali como um símbolo espiritual, simbolizando aqueles que viverem de aparência, aqueles que estão vivendo de aparência, que estão com as suas folhagens atrativas, mas que na verdade não possuem nada por dentro. Aquela figueira está simbolizando uma pessoa que vai viver de aparência até o resto da vida e não vai se consertar nunca achando que vai ser salvo. Amém? Fique com essa mensagem nesta tarde e não se preocupe muito com a sua aparência exterior, porque ela nada santifica. Mas se preocupe-se com o seu caráter, se preocupe com aquilo que está lhe afastando de Deus, que muitas vezes está em nosso interior. Amém? E só assim depois nós vamos poder cuidar de outras pessoas. Quando o nosso interior estiver curado, quando o nosso odre for novo, quando a nossa roupagem for nova, e quando além de nós produzirmos boa folhagem, nós produzimos também o fruto do Espírito. Amém? Obrigado por essa oportunidade de chegar até a você com esta mensagem. Compartilhem, curtem, porque muitos precisam ouvir a palavra do Senhor. E até a próxima.